Você já ficou nervoso quando o agente do aeroporto pediu pra abrir sua mochila? Talvez porque esqueceu uma garrafinha d'água, talvez porque levou um desodorante maior do que deveria, ou talvez porque você sempre acha que fez alguma coisa de errado, mesmo sem nem ter feito nada. Mas acredite, isso não é nada, porque ao longo dos anos, os agentes de segurança dos aeroportos encontram coisas tão absurdas que parecem terem sido inventadas. Estamos falando de animais escondidos em malas, pessoas tentando embarcar com armas em lugares inacreditáveis, contrabandistas que claramente assistiram filmes demais e até uma descoberta tão bizarra que os próprios agentes precisam olhar duas vezes para ter certeza que realmente está acontecendo. E fica até o final, porque a história do número 1 parece uma pegadinha de internet, mas aconteceu de verdade. 20. O gato clandestino. Imagina você arrumando sua mala para viajar. Roupa, carregador, escova de dente, tudo ok. Você fecha a mala, vai pro aeroporto, passa pelo raio-x, e então a gente olha pra você e pergunta: Senhor, esse gato é seu? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Durante uma inspeção de rotina, os agentes encontraram um gato vivo dentro de uma mala. E sabe qual é o mais engraçado? O dono não fazia ideia que o gato estava ali. Segundo ele, o gato do vizinho tinha o costume de entrar escondido dentro das caixas, armário e qualquer lugar confortável, e aparentemente decidiu fazer uma viagem internacional. E era uma ótima ideia, hein? Imagina a cara do passageiro. Você vai viajar para outro país e descobre que sem querer sequestrou o gato do seu vizinho. Felizmente, tudo terminou bem e o felino voltou seguro para casa, mas provavelmente ficou decepcionado por perder a viagem. 19. A cobra fugitiva. Se encontrar um gato na mala já é estranho, imagina encontrar uma cobra. E pior, cobra solta no aeroporto. Foi exatamente isso que aconteceu quando agentes encontraram uma serpente que havia escapado da bagagem de um passageiro, mas ninguém sabia exatamente onde ela estava. E isso transformou o aeroporto em uma espécie de episódio de filme de aventura. Imagina aí, funcionários procurando, os passageiros desesperados, assustados, e a cobra simplesmente passeando tranquilamente, como se tivesse comprado uma passagem executiva. Felizmente ela não era venenosa, mas convenhamos, quando alguém grita, tem uma cobra aqui, ninguém pergunta se ela é venenosa, todo mundo só corre. 18. Lagosta gigante. Você já viu alguém passear com uma lagosta? Pois é, um passageiro decidiu fazer exatamente isso. E não era qualquer lagosta não, era praticamente o chefe final dos frutos do mar. O animal pesava vários quilos e chamou a atenção de todo mundo. Assim que os agentes abriram a bagagem e deram de cara com um crustáceo gigante encarando eles. E honestamente, eu imagino que a lagosta também tenha ficado surpresa, porque de repente ela estava sendo aí inspecionada por agentes federais. No fim, tudo estava dentro das regras, mas certamente foi uma dos passageiros mais estranhos daquele voo. Ou talvez a lagosta fosse o passageiro principal, vai saber. Dinheiro escondido em biscoito. Algumas pessoas escondem dinheiro debaixo do colchão, outras dentro de cofre. Mas um homem decidiu esconder milhares de dólares dentro de um pacote de comida. A ideia parece genial, até passar pelo raio-x. Os agentes perceberam algo estranho. Assim que abriu os pacotes, encontraram dinheiro escondido dentro dos alimentos. O plano era tão ruim que provavelmente funcionaria melhor se ele simplesmente tivesse colocado aí as notas normalmente na mochila. Às vezes o esforço para esconder uma coisa chama mais atenção do que a própria coisa. 16. Filhote de tigre. Agora a situação fica séria. Em um aeroporto da Ásia, agentes encontraram algo que parecia impossível. Um filhote de tigre escondido dentro de uma mala. Inicialmente parecia apenas uma bagagem comum, mas durante a inspeção percebiam que tinha algo vivo ali dentro. Quando abriram, encontraram o animal sedado. O objetivo era tráfico ilegal, mas felizmente o tigre foi resgatado. Mas imagina a cena, você tá de boa trabalhando e de repente encontra um tigre dentro da mala. Definitivamente isso não estava no treinamento deles. 15. A espada secreta. O cara tava com uma bengala aparentemente normal. Existem bengalas normais e existe uma bengala que esconde uma espada. E um passageiro levou uma dessas pro aeroporto sem perceber.
Ou pelo menos foi isso que ele disse. Eu acho que ele estava querendo meter o migué. Mas quando os agentes analisaram o objeto, descobriram que tinha uma lâmina escondida dentro da estrutura. A bengala parecia ter saído de um filme de espião. Só faltava tocar a música de ação. O mais curioso é que o homem insistia que não sabia da existência da espada. E o que gera uma pergunta: como alguém usa uma bengala durante anos sem descobrir que ela também é uma arma medieval? Essa é uma boa pergunta e ninguém tem a resposta. 14. E o batom que dava choque? Se alguém pedir para você adivinhar o que existe dentro de um batom, você provavelmente diria que é uma maquiagem. Talvez um espelho, talvez dinheiro, mas o agente do aeroporto encontrou algo muito diferente. Um taser. Sim, uma arma de choque elétrica escondida dentro de um objeto que parecia ser um simples batom. E vamos ser sinceros, quem foi a pessoa que olhou para um taser e pensou: cara, eu acho que dá para colocar um taser aqui, parece um produto de beleza. Mas o objeto foi detectado durante a inspeção de rotina. Por fora parecia totalmente inofensível, mas por dentro escondia uma surpresa capaz de derrubar alguém. E é exatamente por isso que os agentes analisam até os objetos mais comuns, porque aparentemente qualquer coisa pode virar um compartimento secreto. 13. Os pássaros cantores. Você sabe aquela frase: o passarinho me contou? Pois nesse caso foi literalmente o passarinho que entregou o criminoso. Um homem tentou transportar dezenas de pássaros escondidos entre os seus pertences. O plano parecia funcionar, até que os pássaros resolveram começar a cantar. Imagina a cena, todo mundo quietinho e o aeroporto funcionando normalmente, e do nada, piu, 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 piu. Os agentes estranharam imediatamente, porque normalmente as malas não fazem barulho não. Ao investigar, descobriram que dezenas de aves escondidas. O homem fazia parte de um esquema de tráfico de animais e acabou sendo preso graças aos próprios pássaros. Moral da história: se você vai cometer um crime, talvez não escolha aí um cúmplice que canta. 12. Munição no desodorante. Tem gente que leva perfume, tem gente que leva sabonete, tem gente que leva desodorante. Tudo normal, né? O problema começa quando esse desodorante tá cheio de munição. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante a inspeção, os agentes perceberam que algo estava estranho. Porque dentro de um desodorante em um bastão, quando eles abriram, encontraram várias balas escondidas. A tentativa parecia ter saído de um desenho animado, mas quando aparentemente alguém acreditou que funcionaria, spoiler, não funcionou não. Porque as máquinas modernas conseguem identificar densidades diferentes dentro de objetos. Então esconder munição dentro de um desodorante é mais ou menos como esconder um elefante atrás de uma cadeira. 11. Bengala misteriosa. Outra coisa envolvendo um bengala. Um senhorzinho tentou passar aí a bengala com drogas dentro. Mesma coisa da outra. Ela tinha um compartimento secreto. E de novo, fingiu que nada tinha acontecido. Como assim, drogas dentro da bengala? Eu nem sabia. Cara, você usa a bengala há anos. Como é que você não sabia que tinha droga dentro dela? Vai entender como é que funciona a mente dessas pessoas. 10. A falsa gravidez. E chegamos aí ao top 10. E as histórias começam a ficar cada vez mais absurdas. Uma mulher chamou a atenção dos agentes porque sua barriga de gravidez parecia estranha. Muito rígida, fria, muito artificial. E após fazer uma inspeção mais detalhada, veio a descoberta: a barriga era falsa e escondia drogas. A tentativa parecia engenhosa, mas havia um pequeno problema. Barrigas de verdade normalmente não parecem ser feitas de plástico. E os agentes perceberam rapidamente isso, que algo estava errado. E o esquema foi descoberto. E o impressionante é que até onde algumas pessoas vão parar para tentar burlar a segurança. 9. Os largatos contrabandeados. Um passageiro foi parado carregando vários largatos vivos e escondido em pequenos compartimentos. E não eram poucos não, eram muitos. E os animais seriam vendidos ilegalmente por valores altíssimos.
fortíssimos. E sabe qual é o mais absurdo? Os lagartos estavam escondidos em plásticos improvisados. Imagina passar horas dentro de uma bagagem sem espaço, sem luz, sem entender nada, absolutamente nada. Felizmente os animais foram resgatados e receberam tratamento veterinário, mas o passageiro recebeu algo menos agradável, uma bela de uma multa. 8. O colchão humano. Algumas histórias parecem tão absurdas que parecem ter sido inventadas. Essa é uma delas. 2 homens tentaram atravessar uma fronteira escondido dentro de um colchão. Sim, dentro de um colchão. Alguém literalmente abriu o colchão, colocou 2 pessoas lá dentro, fechou novamente e pensou, cara, ninguém vai perceber. O plano até parece ser criativo, né? Mas existe um detalhe. O colchão normalmente não respira. E os agentes perceberam isso, que havia algo de errado. E encontraram os 2 homens escondidos. Imagina que a viagem não tenha sido muito confortável, né? 7. A manteiga de amendoim suspeita. Você viu um pote de manteiga de amendoim, mas não é nada estranho. Os agentes, eles viram um pote de manteiga de amendoim, mas desconfiaram, porque quando abriram, descobriram que tinha substâncias ilegais. E é engraçado pensar que o criminoso provavelmente passou horas planejando aquilo, pensando, cara, ninguém vai desconfiar da manteiga de amendoim, é impossível. Enquanto isso, os agentes provavelmente já tinham visto coisas muito mais estranhas antes do café da manhã. 6. A cobra que quase virou passageira VIP. Lembra da cobra do início da lista? Pois essa é melhor ainda. Um homem tentou embarcar carregando uma cobra escondida, mas o animal resolveu colaborar com a segurança e a serpente começou a se mover, chamando a atenção aí dos agentes. E sabe qual foi o resultado? O plano acabou antes mesmo do embarque. E provavelmente foi a única vez que uma cobra ajudou a polícia. 5. A cadeira de rodas milionária. Quando os agentes analisaram uma cadeira de rodas aparentemente comum, descobriram algo escondido dentro das rodas. Drogas. E não era pouca coisa não. O valor estimado chegava a centenas de milhares de dólares. O esquema era tão sofisticado que as rodas haviam sido modificadas especialmente para esconder os pacotes. Mas mesmo assim a segurança percebeu que algo não estava normal. Mais uma vez o raio-x venceu e os traficantes perderam. 4. As 1.500 tartarugas. Você acha que encontrar uma tartaruga já seria estranho? Agora imagine encontrar mais de 1.000. Foi exatamente isso que aconteceu. Os agentes abriram as malas abandonadas e encontraram centenas de tartarugas vivas. Muitas delas pertenciam a espécies raras. O objetivo era vender os animais no mercado ilegal. Porém, infelizmente, elas foram vistas e resgatadas. Mas imagina o susto dos agentes. Você abrir uma mala e de repente ter mais de 1.000 tartarugas. Absurdo isso. 3. A peruca de ouro. Chegamos no top 3 e essa história parece uma cena de comédia. Um homem tentou esconder um ouro debaixo da peruca. Sim, uma peruca. A ideia até parece inteligente, né? Até lembrar que o ouro é metal e os aeroportos têm detectores de metal. E quando os agentes analisaram os passageiros, perceberam algo estranho. A peruca parecia pesada demais, muito pesada. E quando verificaram, encontraram centenas de gramas de ouro escondidas. Cara, imagina a vergonha desse cara. Você planeja um esquema super elaborado, compra uma peruca, passa horas preparando tudo e acaba sendo descoberto porque sua cabeça parecia pesada demais. Loucura isso. 2. Drogas no sapato. Em segundo lugar, temos uma tentativa extremamente criativa. Uma mulher escondia drogas dentro do próprio sapato. Tinha um compartimento secreto que havia sido criado especialmente para o transporte. À primeira vista, tudo parecia normal, mas durante a inspeção, os agentes perceberam irregularidades quando desmontaram os calçados. E lá estava a surpresa. O mais engraçado é imaginar o desconforto, porque além de cometer um crime, ela provavelmente estava caminhando sobre vários pacotes escondidos. 1. Arma no frango cru. E finalmente chegamos à descoberta mais absurda da lista. Um passageiro tentou embarcar com uma arma escondida dentro de um frango cru. Sim, você ouviu certo, um frango cru. Alguém pegou uma arma, envolveu ela e cuidadosamente abriu um frango e colocou a arma dentro. E acreditou que aquilo funcionaria. Quando os agentes passaram a bagagem pelo raio-x,
a imagem apareceu imediatamente. Cara, um frango e uma arma dentro dele. E eu sinceramente queria estar na sala quando descobriram isso, porque deve ter levado alguns segundos pro cérebro processar aquilo. Espera aí, isso é um frango? Espera aí, isso é uma arma? Cara, tem uma arma dentro de um frango. Cara, absurdo. O passageiro, lógico, acabou preso, a arma foi confiscada e a história viralizou pelo mundo inteiro. Porque convenhamos, não é todo dia que você vê uma arma escondida no frango cru. Nada parece mais impossível. Mas agora eu quero saber, qual dessas histórias foi a mais absurda pra você? O tigre na mala? A peruca de ouro? Ou a arma dentro do frango? Comenta aqui embaixo, cara. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque só aqui você encontra as histórias mais bizarras e as curiosidades mais legais. Até o próximo vídeo.